Bom, estamos de volta. Vamos falar agora, pessoal, acerca de um conteúdo que vem sendo cobrado no último edital, principalmente do NUCEP, que são os elementos da narrativa. Nos outros editais, ele vem dentro do conteúdo de tipologia textual, você saber o que é que compõe uma narrativa. Para que a gente entenda essa situação dos elementos da narrativa, eu vou te indicar 2 filmes, tá bom? A gente vai se basear em 2 filmes. A maior parte dos concurseiros já assistiram a esses 2 filmes. Quem não assistiu, vai lá e assiste. Ó, o primeiro filme, Até o Último Homem. Até o Último Homem. E o segundo filme, para quem quiser chorar, né? Milagre na cela, Milagre na cela 7. Para quem quiser chorar aí, né, assistir com a esposa, com o marido, assiste lá e tenta ver se ele não chora, né? Então, ó, nós vamos ter os elementos da narrativa. O que é que compõe a narrativa? Inicialmente, nós vamos ter o enredo. O enredo da narrativa é o que se vai falar, é o fofoca, é a história, é a contação da história. Tá bom? Então, ó, nós vamos ter uma situação inicial, um conflito, o desenvolvimento desse conflito e, obviamente, dessa história, o clímax, que esse clímax é o auge da história, e o desfecho. Vamos pegar como base esse filme aqui, Até o Último Homem. Quem foi que assistiu Até o Último Homem? Se não, vai lá e assiste. Então, ó, qual é a situação inicial? Era o período da Segunda Guerra Mundial. Havia um jovem americano que lutaria na Segunda Guerra Mundial. Ele se alistou na Segunda Guerra Mundial, no exército americano, para lutar na Segunda Guerra Mundial contra os japoneses lá, né? E contra os nazistas. Aí, veja bem, essa é a situação inicial. Qual foi o conflito daquela história? Para quem assistiu ao filme, qual foi o conflito daquela história? Ele tinha religião, a religião dele não permitia que ele pegasse em armas. Agora, tu imagina, como é que um soldado vai para uma guerra sem usar armas? Foi o que todo mundo imaginou, e é o que, obviamente, você também vai imaginar. Ele queria ir para a guerra, mas ele queria atuar como médico, ele queria recuperar os feridos, ele não queria matar ninguém, tá bom? Ele não pegava em arma de jeito nenhum. Esse foi o conflito. Então, como foi que se desenvolveu esse conflito? Ele foi processado, foi julgado, foi perseguido, inclusive, pelos próprios companheiros de quarto dele. Ninguém queria ir para a guerra com aquele cara. Ora, mas como é que eu vou para a guerra com um cara que não vai usar um fuzil? Que ele, na hora do pega para capar, na hora que, como muitos dizem aí, né, na hora que a espoleta cortar, ele não vai ter uma arma para me defender e nem para se defender. Então, esse foi o conflito. Ele foi julgado, processado, foi para o tribunal militar, foi absolvido, conseguiu incorporar no exército e conseguiu ir para a guerra, né? Qual foi o clímax lá? Foi aquele momento lá que ele deu uma de herói, moço. O cara sozinho conseguiu resgatar 72 homens. Eu estou dando um spoiler do filme, né, para quem não assistiu. Mas o cara sozinho conseguiu resgatar 72 homens, sozinho. Ele fez uma forma lá, baixava do morro, ia descendo os feridos, conseguiu sozinho resgatar essa quantidade de pessoas. Coisa que nenhum outro tinha feito. E o detalhe, sem matar ninguém, sem dar um tiro em ninguém, tá bom? E o desfecho, como foi o desfecho? O desfecho é o final feliz, né? Ele conseguiu voltar para casa depois de ter sofrido ferimentos graves, e aí é uma história real que aconteceu lá. Ele morreu recentemente, nos anos 2000 ele morreu, mas é um grande herói de guerra lá dos Estados Unidos, tá bom? Então, é um enredo, é a história. Aí nós vamos ter o espaço, obviamente, o espaço onde acontece, lá nós temos vários espaços, né? Nós temos os Estados Unidos, depois nós temos a Alemanha, lá na época da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Ações, as ações elas são os verbos. O que aconteceu? Ele se alistou, foi para a guerra, resgatou, voltou, são as ações, o que acontece. O tempo, isso daqui é importante tu saber. O tempo ele pode ser do tipo cronológico ou psicológico. O que é o tempo cronológico? O tempo cronológico é aquele que a sequência de ações, a sequência dos verbos, ela se dá de maneira cronológica, ou seja, vai acontecendo de acordo com a passagem do tempo, em homenagem ao deus Cronos, né, que era o deus da guerra, o deus da guerra lá, o God of War, o deus do tempo, tá bom? E o psicológico é quando eu tenho flashes, eu não tenho necessariamente uma sequência de ações. Eu vou indicar outros 2 filmes para vocês, ó.
o nome do filme é 11 e 14. É só isso. Esse filme é muito doido. Eu assisti a esse filme, está com bastante tempo, na minha adolescência ainda. Então, realmente está com bastante tempo. Ele inicia no meio do filme. Ele já inicia o cara correndo lá, tu não sabe por que esse cara está correndo da polícia, o que foi que ele fez. Ele inicia no meio do filme, aí vai para o final do filme, que foi quando ele foi pego lá pela polícia, e depois ele vai para o início. Tu só entende o filme no final do filme, que é o início que seria o início. Então, ó, eu não tenho uma sequência correta ali do tempo. O tempo não passa linearmente, tá bom? Eu tenho flashbacks, eu tenho lembranças dos personagens do passado, beleza? Aí eu vou ter o narrador. Isso daqui é muito importante dentro da narrativa. Dentro da narrativa, o narrador, pode ser narrador, ou pode ser também o que eles chamam, os literatos chamam de foco narrativo. O que é o foco narrativo? É quem narra, é quem conta a história. Eu posso ter 3 tipos de narrador, ou posso ter 3 tipos de foco narrativo. O narrador personagem. Esse narrador personagem é aquele que participa da história. Ele mesmo é quem está contando a história. Tá bom? Normalmente eu vou ter presença da primeira pessoa. Se eu estou contando a minha história, é óbvio que eu vou me colocar na história na primeira pessoa. O narrador observador, ele só conta a história. Ele não participa da história. Ele conta a história, ele toma a voz do personagem ou dos personagens e conta a história, tá bom? E o narrador onisciente. Esse narrador onisciente, ele pode ser narrado tanto em terceira quanto em primeira pessoa. Qual é a diferença então, professor? Ele aqui, ele sabe de tudo. Ele é o Deus da história. Ele está presente em tudo, sabe inclusive o que o personagem está pensando. Não, o personagem está pensando isso aqui, eu sei que ele está fazendo isso. A opinião do personagem é essa, os sentimentos do personagem são esses, tá bom? Então ele sabe de tudo. Eu vou ter também os personagens, Quais são os protagonistas dessa história aqui, Os protagonistas dessa história eu esqueci o nome do cabo lá, mas é o soldado que vai para a guerra. Ele é o personagem principal, é o protagonista. Aí eu vou ter o antagonista. O antagonista é o que faz oposição com o protagonista. Quem é o antagonista daquela história? Ali tem vários, né? Tem o capitão lá, que era o comandante da companhia. Tem o sargento, que pega no pé dele depois. Ele mesmo é salvo pelo personagem protagonista. Tem o próprio companheiro de quarto dele, os companheiros de quarto dele que o agrediram, que o espancaram enquanto ele dormia, né? Então, esses são os antagonistas. E os secundários são os personagens que não são principais, mas eles auxiliam ali o personagem protagonista. Lá nessa história do Até o Último Homem, nós temos o pai dele, nós temos a esposa dele, nós temos o amigo dele que inicialmente era um antagonista e se transformou num personagem secundário, né, que auxiliando na guerra lá, beleza? E outra coisa que vocês têm que ter muito cuidado, com o narrador e com o discurso. Normalmente as questões vêm em cima disso daqui, O discurso ele está muito ligado ao narrador, tá bom? Nós vamos ter o discurso direto, indireto e cuidado com esse último aqui, que é o discurso indireto livre, tá bom? No discurso direto eu vou ter os verbos de elocução, falou, disse, contestou. E o detalhe, como eu tenho o próprio personagem que está falando, eu vou ter a presença de quê? Da pontuação, do travessão, fulano de tal disse, e tal. Ele mesmo está contando a história, o travessão e a pontuação. No discurso indireto, o que é que vai marcar o discurso indireto? A presença, principalmente, de orações subordinadas, as orações subordinadas. Por quê? Porque as orações, deixa eu marcar aqui. O narrador, nesse tipo de discurso aqui, ele toma a voz do personagem. Ele fala pelo personagem. Então, eu vou dizer assim, e Bentinho falou que, ou seja, ele está tomando a voz do personagem, está se utilizando de orações subordinadas aí, tá bom? No discurso indireto livre, ele está muito ligado ao narrador onisciente. Aqui, o autor conhece a fundo o personagem, ele toma a voz do personagem, ele fala pelo personagem, ele sabe
a personalidade, os pensamentos daquele personagem, sabe como ele pensa, o que ele pensa, tá bom? Então eu vou ter esse tipo de narrador aí, e o tipo de discurso é um indireto livre. Muito cuidado com isso daqui. Na próxima aula que a gente vai responder a algumas questões, preste atenção na transposição do discurso direto para o discurso indireto. E principalmente no uso dos pronomes, no uso do verbo, como é que o verbo tem que se adequar a essas situações, tá bom? Então, ó, nós encerramos essa aula aqui sobre os elementos da narrativa. Eu havia falado hoje, né, foi criado um grupo, e aí eu havia falado que nós faríamos um desafio, uma questão desafio. Eu vou passar duas questões para vocês, ó, duas músicas. Primeiro, Saga de um Vaqueiro. É grande, minha amiga, a música. Saga de um Vaqueiro. E segundo, aquela música do Legião Urbana, Faroeste Caboclo. Eu quero que vocês escutem essas duas canções, e aí vocês coloquem lá. Eu vou colocar o PDF para vocês aqui em cima, baixa o PDF, e essa atividade já está na plataforma de vocês, a plataforma do aluno, na área do aluno. Eu vou colocar esse material no grupo lá, e eu quero que vocês digam quais são os elementos da narrativa, dessa narrativa. São duas grandes narrativas, tá bom? Uma é contada em primeira pessoa, a outra é contada em terceira pessoa. Eu quero que tu saiba qual é das duas. Aí tu vai colocar lá o que é o espaço, qual é o tempo é cronológico, o tempo é psicológico, quais são os personagens, o personagem principal, que é o protagonista, qual é o personagem secundário, qual é o personagem antagonista, que tipo de discurso eu tenho ali, tá bom? Então, coloca isso daí tudo, ó. Eu vou deixar vocês com essa canção do Mastruz com Leite. Para quem não sabe qual é a canção que eu estou falando, essa Saga do Vaqueiro, eu vou deixar com vocês com a canção. Vou-me embora, tomar minha cerveja. Vocês façam o exercício, aproveitem e até a próxima aula. Valeu! Vou pedir licença, como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias. Mesmo sendo forte, o coração é um menino que ama e chora no tempo e segue seu destino. Desde cedo assumi minha paixão de ser vaqueiro e ser um campeão. Das vaquejadas sempre fui batalhador, consegui respeito por ser um vencedor. Vocal! Da arquibancada uma morena me aplaudia, seus cabelos longos, olhos negros sorria. Perdi um boi naquele dia lá na pista, mas um grande amor surgiu em minha vida. Daquele dia começou o meu dilema, apaixonado por aquela morena. Cada boi que eu derrubava, ela aplaudia, e eu, todo próximo, sorria. Então começamos um namoro apaixonado. Ela vivia na garupa do meu cavalo. Meus planos já estavam traçados em meu coração, de tê-la como esposa ao pedir a sua mão. Que tristeza abalou meu coração quando seu pai negou-me sua mão. Desprezou-me por eu ser um vaqueiro, pra sua filha só queria um fazendeiro. A gente se encontrava sempre às escondidas e vivia aquele amor proibido. Cada novo encontro era sempre perigoso, mas o nosso amor era tão gostoso. Decidimos então fugir pra outras vaquejadas, iríamos seguir. Marcamos um lugar pra gente se encontrar, mas na hora marcada ela não estava lá. Voltei em um galope, saí cortando o vento, como se procuram a nuvem no relento. E tudo em mim chorava por dentro, e tudo em mim
maldade. Pensei em fazer desgraça, mas me controlei e saí pelo mundo, um vaqueiro magoado, só porque um dia eu amei. Passaram muitos anos e eu pelo mundo de vaquejada, sempre a viajar. Era um grande vaqueiro, mas meu coração continuava a penar. Um dia fui convidado pra uma vaquejada naquela região. Pensei não voltar lá, mas um bom vaqueiro nunca pode vacilar. Nunca mais soube de nada do que lá acontecia. Eu fugia da minha dor e da minha agonia. Ser sempre campeão era a minha alegria. Depois de 17 anos preparei-me pra voltar como campeão. Queria aquele prêmio pra lavar meu coração, mas sabia que por lá existia um vaqueirão. É o forró, Mastro Escondente, Arco César na plateia. Começou a vaquejada em uma disputa acirrada. Eu botava o boi no chão, ele também botava. Eu entrei na festa e ele lá estava. Fiquei impressionado como ele era valente, tão jovem e tão forte e tão insistente. Eu derrubava o boi e ele sempre em minha frente. Chegava o grande momento, os bois eram mais fortes, ele não iria derrubar e sorri comigo mesmo. Dessa vez eu vou ganhar. Quando me preparava pra entrar na pista, quando olhei de lado quase escureci a vista. Quando vi uma mulher, aquela que foi a minha vida, segurei no meu cavalo, tremi, fiquei nervoso quando eu a vi, enxugando e abraçando o vaqueiro bem ali. Entrei na pista como louco, andei, foi longe do boi, aí isso nunca aconteceu. O vaqueiro entrou na pista e eu fiquei a observar. Ela acenava, ela aplaudia e ele o boi a derrubar. Derrubou o boi na faixa, ganhou o primeiro lugar. Fiquei desconsolado, envergonhado eu fiquei. Perdi o grande prêmio, isso até eu nem liguei. Mas perder aquele amor, eu não me conformei. Ela veio sorridente em minha direção e trouxe um vaqueiro pegado em sua mão. Olhou nos meus olhos, falou com atenção. Esse é o nosso filho que você não conheceu. Sempre quis ser um vaqueiro como você, um campeão. E pela primeira vez quer a sua bênção. E aí, Fortaleza, eu choro. Ô, canção. Com meu filho, posso confessar o maior prêmio, Clube do Vaqueiro. Ô, forrozão, é o forró Mastro Escondente. A canção é boa, deu até vontade de tomar uma, viu? Pessoal, continue estudando e até a próxima.